Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Conquistar, diretamente aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Luiz Cláudio, sou professor de Filosofia do Centro de Mídias e vamos então aí acompanhar qual é o nosso conteúdo. Aula 8, Viva a Natureza. E o nosso objeto de conhecimento é a ética e o meio ambiente, beleza? Então vamos agora aí para a nossa dúvida. Muito bem, então vamos agora para a nossa dúvida. Vou colocar aí uma dúvida na cabecinha de vocês, hein? Acompanha aí. O que o meio ambiente tem a ver comigo, com a minha vida, né? O que tem a ver comigo o meio ambiente? Hein? Eu vou deixar com vocês aí um pouquinho para vocês pensarem nessa dúvida. Daqui a pouco a gente volta para a gente dar a resposta para vocês. Muito bem, estamos agora no momento do nosso Tira Dúvida. Lembram da dúvida? Vamos tirar nossa dúvida aí a respeito desse assunto? Acompanhe comigo aí que nós vamos falar de ética e meio ambiente, hein? Ética é uma palavrinha que nós conhecemos no nosso dia a dia, né? Todo mundo fala de ética, precisamos ser éticos, ética na política, ética na escola, ética no trabalho, ética na família, na religião. A ética sempre está acompanhando aí a vida das pessoas. E também agora, mais do que nunca, falamos sobre ética e meio ambiente. Então, nós temos que entender primeiro o que significa então a palavrinha ética, né? A ética é uma palavra, né, que tem a ver com uma reflexão sobre o nosso agir, a maneira que eu estou agindo no mundo. Então tem um significado muito profundo nesse sentido. Quando a gente coloca o meio ambiente, então nós estamos falando da ética, ou seja, desse agir correto, em relação ao ambiente no qual eu faço parte. Então, essa ética com o meio ambiente, ela traduz uma responsabilidade moral do homem, que está ligada com o quê? Com o comportamento. Como é que nós nos comportamos, como é que nós cuidamos, como é que nós tratamos o meio ambiente? Essa é a questão ética, né? Porque nós vivemos na natureza. E tem um detalhe, nós não vivemos só. Não é só o ser humano, né? É claro que o ser humano tem a primazia da relação com a natureza. Por quê? Porque o ser humano é o único ser racional, é o único ser que tem consciência dessa natureza e é o único ser que age sobre a natureza em relação às outras formas de vida. Ou seja, o ser humano ele não tem que cuidar só da natureza material, bruta, mas também da vida que está presente na natureza. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto para que nós possamos pensar numa ética do meio ambiente. Tá bom, pessoal? Então, vamos ter presente que está ligado com a nossa relação e o nosso comportamento diante da natureza. Tá bom? Vamos acompanhar, então, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o mundo, né? O mundo é onde nós estamos, onde nós vivemos e onde nós nos relacionamos com esse mundo. Esse mundo nos dá tudo o que nós precisamos. Por isso que nós falamos de meio ambiente. É o meio onde eu convivo, onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu respiro, onde eu bebo água. Tudo vem da natureza, o alimento, não é verdade? É por isso que é importante estar sempre alerta para a nossa relação com o meio ambiente. Então vamos lá, ó. Nós estamos apenas inseridos no meio ambiente, né? Nós estamos no meio dele. Porém, não só basta estar no meio do meio ambiente, né? Nós temos que estar o quê? Participando.
Porque existe uma rede de conexões entre os seres que vivem no meio ambiente e os seres humanos. Então, vejam bem, acompanhem. Ó, ser parte de algo é participar efetivamente de sua composição. Então, nós não somos apenas meros espectadores ou exploradores da natureza. Nós fazemos parte dela. Tudo que acontece com ela atinge a nós. Esse é o ponto, tá bom? Por isso a importância do cuidado com o meio ambiente. Porque tudo passa pelo meio ambiente. Não é verdade? Se você vai tomar banho no chuveiro ou num rio poluído, vai fazer mal para você. Se você comer um alimento que está também poluído, vai fazer mal para você. Um peixe, né? Do rio, por exemplo. Então você percebe que a nossa vida está toda entrelaçada com o meio ambiente, né? E dela depende a nossa própria sobrevivência. Por isso, mais uma vez, ética. Continuando aí, ó, vamos acompanhar que nem tudo é beleza, né? Nós sabemos que essa discussão sobre o meio ambiente, ela acontece justamente porque nós estamos vivendo hoje uma agressão a esse ambiente. Por isso é que nós temos que estar sempre olhando para a forma com que os seres humanos se relacionam com ela. Então, o que nós vemos hoje? Transformações velozes em todos os níveis da vida. O mundo tecnológico, esse mundo da técnica, esse mundo que hoje nós falamos até já em inteligência artificial. Vocês pensam que isso tudo está distante da vida? Isso está ligado com a nossa própria vida. Então, a nossa realidade socioeconômica, a nossa realidade política, a nossa realidade cultural, tudo são afetados e tudo afeta esse equilíbrio socioambiental. Por que socioambiental? Porque as pessoas vivem numa sociedade e nessa sociedade nós precisamos do meio ambiente. Como mostra aqui essa imagem. Ó. Que ambiente é esse, né? Pessoas catando comida, alimento no lixo. Quem é esse ser humano e quem é esse ambiente? Por que chegou a essa situação? Não é verdade? Então, não é natural, mas acontece. Vamos continuar. Então, quando a gente fala de ética e meio ambiente, né, aqui a gente já vai concluindo nossa reflexão sobre esse tema, o que a nossa vida tem a ver com as outras vidas? Né? O que tem a ver com as outras vidas? Cada vez mais pessoas entendem que a sobrevivência da humanidade depende da diversidade da natureza e da coexistência, vejam bem, da diversidade. Que bom que tem diversidade na natureza, no meio ambiente, na sociedade, nas culturas. Na verdade, é importante isso. Mas também, nessa diversidade, que ela coexista, que ela conviva de uma maneira harmônica. Porque na harmonia é que nós vamos conseguir manter um equilíbrio nessa relação. Né? E que nós estamos distantes de alcançar, né? Então, o meio ambiente vem sendo agredido, vem sendo sofrido. Por quê? Porque não há uma harmonia entre a vida do ser humano em relação à natureza. A natureza, ela dá tudo para o ser humano, mas ela tem um limite, né? A gente não pode explorar de uma maneira predatória, de uma maneira agressiva, tirando tudo com ambição e esquecendo de repor as coisas, esquecendo de cuidar, de não poluir, de não estragar. Porque, de uma certa maneira, tudo isso volta para nós. E diga-se de passagem, esse retorno, ele é um retorno cruel, prejudicial para a nossa saúde física e mental. Vejam bem, nossa saúde física e mental. Portanto, pessoal, é muito importante nós atentarmos para essa questão, não só meio ambiente isoladamente, mas
ética e meio ambiente, porque a ética ela vai sempre estar apontando para a minha consciência. Opa, isso vai fazer mal para mim, isso vai fazer mal para meus filhos, isso vai fazer mal para a nossa geração que vem pela frente, que não vão ter mais água para beber, potável, que não vão ter mais um ar puro para respirar e muito menos vão ter uma alimentação saudável para nutrir o seu corpo e, nutrindo o seu corpo, ter uma vida saudável. E mais ainda, nessa relação, se nós não tomarmos cuidado com a agressividade que vem, mortes, desgraças, né? Tempestades, afeta a nossa saúde mental. Perdemos pessoas que amamos, perdemos pessoas que gostamos, o mundo vai se empobrecendo. Então, ética e meio ambiente é fundamental para que nós, seres humanos, possamos conviver num mundo melhor, num mundo mais saudável, num mundo em que todos tenham o mínimo para viver, para comer, para beber, para se alimentar, enfim, para que as pessoas possam, de fato, né, conviver, né, e sobreviver no mundo que dá tudo para ele. Basta que nós possamos partilhar, que nós possamos ser solidários e, acima de tudo, respeitar o meio ambiente. Valeu, pessoal? Beleza? Tranquilo, né? Então vamos agora para o nosso checklist. Muito bem, pessoal, esse é o nosso checklist, né? Aquele momentinho que a gente faz aquela lista, né? Aquela relação dos conteúdos mais relevantes, para que a gente possa então fazer uma síntese aí e assimilar melhor os conteúdos. Vamos ver? Então vejam bem aí, ó, a nosso checklist, nós temos o primeiro ponto, fala da relação do homem com o meio ambiente, não é verdade? Então vejam bem, o homem, ele é o único ser capaz de compreender o mundo. Então, nessa relação do homem com o meio ambiente, ele é o único ser na natureza que tem essa capacidade de se relacionar a partir de concepções, a partir de uma relação racional, né? Então, ele pode mexer, transformar, modificar a natureza, porque ele também se transforma dentro desse processo aí. Então, esse é um ponto importante. Vamos ver outro ponto aqui, ó. Nós somos parte deste meio ambiente. Então, nessa relação com o meio ambiente, parece assim uma frasezinha assim, sem efeito, né? Mas não é só uma relação com o meio ambiente. Por que eu digo isso, pessoal? Porque todos os outros seres, eles não pensam, mas eles também se relacionam com a natureza, não é verdade? Eles também se relacionam com o mundo. Um macaco, um cachorro, um gato, cada um faz e vive de acordo com seus instintos e com a sua própria natureza. E se relaciona com essa natureza. Então, vejam bem, o ser humano não, ele não só é relação com a natureza, mas ele faz parte dela. Ele transforma, ele tem o poder e a capacidade, pela sua razão, de fazer modificações, de fazer uma interação racional pautada nas mudanças que ele pode transformar. Então, ele é o único ser capaz de modificar, mudar paisagens, mudar, né, contextos, domesticar, cultivar, não é isso? Então, essa é a diferença para a gente entender nesse segundo ponto aí. Vamos para o terceiro ponto do nosso checklist. É o equilíbrio socioambiental. Relação do homem com o meio ambiente. Nós fazemos parte desse meio ambiente. E é nessa relação e nesse agir, nessa atitude humana de agir sobre o meio ambiente, portanto, sobre a natureza, é que nós podemos manter um equilíbrio socioambiental. Caso contrário, o que acontece? Acontece um desequilíbrio socioambiental. O que é esse equilíbrio? É manter uma relação saudável
do homem com o meio ambiente. Não poluindo, cuidando, não explorando. Não é verdade? Então, esse é o ponto dessa relação, desse equilíbrio. Caso contrário, há um desequilíbrio no mundo, no meio ambiente, nessa relação. Por exemplo, a morte de animais prejudica aquele ecossistema. Então, muita atenção nesse ponto também. E finalizando aqui, o quarto ponto, nós estamos falando que a nossa vida tem a ver com as outras vidas. Então, esse é um questionamento que eu deixo para vocês. O que a nossa vida tem a ver com as outras vidas? Tudo. Tudo está em conexão, em relação. Então é importante cuidar da natureza, pela vida. Tá certo, pessoal? Beleza? Vamos agora para a nossa dica. Muito bem, agora outro momento muito legal também, importante, né, do nosso Conquistar, que é a dica. A dica, então, é aquele momento que a gente vai jogar para vocês aí 2 pontinhos, né, 2 dicas para que a gente possa ainda compreender melhor, aprofundar melhor o nosso conhecimento sobre o tema do meio ambiente, tá bom? Vamos à nossa primeira dica aí. Anote aí, né, a nossa ética. O que é ética? Vocês podem olhar para essa imagem, ó, vocês estão vendo aí a mente humana, o homem, o ser humano. E você pode ver que existem aí, ó, 2 figurinhas, né? Rondando aí a cabeça dessa pessoa. Um anjinho e um capetinha, né? Então a ética é mais ou menos, funciona mais ou menos assim. Representa a nossa consciência, né? A nossa consciência muitas vezes para o mal e muitas vezes para o bem. Então, a ética é o ato de refletir sobre as ações morais. O ato de refletir sobre as ações morais. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte, que o nosso comportamento na sociedade, ele marca justamente o que nós somos. Se nós somos honestos, se nós somos cuidadosos, se nós respeitamos. É um conjunto de valores, né, que perpassam a nossa vida e que favorecem uma vivência ou uma convivência boa na sociedade. Conviver bem é respeitar o limite, o direito de cada um, né? Respeitar as pessoas, as suas escolhas. Tudo isso faz parte da ética. Então, a ética, ela vai então refletir, ela é uma reflexão sobre esse comportamento moral, sobre o meu comportamento. Então, a ética, ela me ilumina, ela é como se fosse uma luz que ilumina a minha mente. E quando vem aquele capetinha lá dizer, faz isso, apronta, né? Erra. Então, a ética, vem o outro, a luzinha, e diz, olha, não faça isso. A minha consciência, né? Isso está errado. E olha, pessoal, vou dizer para vocês uma coisa. Todos nós sabemos quando nós estamos errados, porque a nossa consciência nos acusa. Sabe o que é isso? Isso chama-se ética. Tá bom? Então, é certeza disso, é a ética. Anote aí 2, então, vamos avançar. Agora vamos colocar na frente lá, complementar com o ambiente. É o ato de refletir sobre as ações do homem com o meio ambiente. Então, tudo que eu falei dessa reflexão sobre a ética, sobre pensar o mundo, sobre pensar a natureza, sobre pensar a minha relação e o meu comportamento, essa reflexão, então, agora é voltada para o campo ambiental. Então, como que eu estou agindo? Como que eu estou tratando, cuidando do meio ambiente? E não precisa a gente olhar a floresta amazônica, né? Não, pessoal. É o meu quintal, é a frente da minha casa, é o ambiente onde eu estou, né? Então, tudo isso aí faz parte dessa reflexão sobre como que o ser humano está cuidando do mundo, está cuidando das coisas, está cuidando da natureza.
e também dos seres que habitam a natureza. Tá bom? Então, pessoal, essas foram as nossas dicas e vamos agora para o nosso encerramento. Muito bem, pessoal, chegamos ao final, né? Queremos agradecer aí a participação de todos vocês, a presença, a dedicação e o empenho nessa aula, tá bom? E eu tenho um recadinho para deixar para vocês aqui, ó. Não esqueçam de nos acompanhar também nas redes sociais, né, do CEMEAN. Nós temos aí o @Centro de Mídias _AM e nos marcar lá e nos seguir no hashtag Projeto Conquistar Seducan. Legal? Beleza? Até a próxima!